Boa noite. Está começando agora mais um programa da série Tabelinha Veja Placar, transmitido pelo site de Veja, todo dia de jogo do Brasil. Hoje, como sempre, teremos um convidado especial, ou uma convidada especial. É a psicóloga clínica e esportiva Sônia Román. A Sônia trabalhou 10 anos, Sônia? 10 anos. Com as equipes de base do Santos, e entre os clientes, digamos assim, que ela teve, a figura o Neymar, né? Hoje o maior craque do Brasil, um dos maiores do mundo e figura chave na seleção brasileira. Nós vamos conversar sobre o trabalho de uma psicóloga esportiva, sobretudo, com base no jogo de hoje do Brasil. Eu achei, e você não pensa assim, eu quero que você faça todas as restrições, eu achei que a seleção pareceu menos insegura e mais altiva, né? Menos assustada comparando com o jogo contra o Chile. Eles choravam, eu queria que você depois me explicasse isso. Que tipo de choro é esse? Choraram antes do hino, durante a execução do hino nacional, depois do hino, antes da cobrança dos pênaltis, depois da cobrança dos pênaltis. Hoje, eu não vi choro nenhum. Acho que faz sentido o choro. Nós temos alguns choros históricos do Pelé chorando depois da primeira conquista da Copa pelo Brasil na Suécia. Ele está chorando no ombro do Gilmar, que era um goleiro experiente, já tinha, se não me engano, 30 anos, 29 ou 30. E ele está comemorando a conquista da Copa aos 17 anos. Temos também o choro do Tostão, o único a chorar em 1970, e também é um choro perfeitamente explicável. Nos meses anteriores ele havia lutado contra um problema nos olhos, né? Teve um descolamento de retina que o ameaçava de excluí-lo da Copa. Ele ganhou e aí chorou. Então eu queria que você me dissesse por que choraram tanto no jogo contra o Chile. Bom, Augusto, uma coisa importante é que nós temos 2 canais lacrimais. Então, se o choro não fosse pertencente ao ser humano, nós já não teríamos os 2 canais lacrimais. Perfeito, né? É uma coisa normal. Então, ele está dentro do esperado. Agora, eu posso chorar porque conquistei algo que foi muito difícil. Eu posso chorar porque eu estou triste. Eu posso chorar de alegria. De alegria. Eu posso chorar de estresse, né? De não querer fazer aquilo, de ter medo. Eu posso chorar de medo. Então, cada menino tem uma espécie de reação. Isso vale para qualquer idade, Sônia? Vale para qualquer idade. Qualquer idade. Vale para qualquer idade. Talvez, vamos dizer assim, os pequenos mais inseguros, só que dentro do futebol tem uma coisa interessante. O pequeno jogador de futebol já tem o espírito do grande jogador, porque é como uma corrida de espermatozoide. Entram 50. Desses 50, só aqueles que têm condição psicológica melhor, Augusto, é que vão passando. É uma peneira. É uma peneira. Permanente. É uma peneira. Então, você não trabalha muito a psicologia clínica. Você trabalha a psicologia esportiva. Porque a clínica, eles vão caindo, automaticamente vão caindo. Então, se você pega futebol de salão, por exemplo, tem muita fobia. Os meninos são muito fóbicos. Então, aqueles que não conseguem sair dessa situação, eles já saem, são excluídos. Fobias, dá um exemplo. Fobia do que tipo de fobia? Um menino pequeno, assim, vamos dizer, dos casos que eu peguei, medo de bola de gás. Que idade eles? 12, 13 12 anos, 10 anos. Medo de bola de gás. Então, é uma final e tem muita bola de gás e aquilo começa a estourar e ele começa a ficar apavorado. E interfere no desempenho. Total. A ansiedade, ela interrompe o desempenho. Músculo tenso, desempenho pequeno. Só para não perder o fio da conversa, Sônia, como é que você qualifica esse choro, o choro durante o hino nacional?
Então, esse choro... Que tipo? Eu senti assim, Augusto... É choro de medo, é choro... Eu acho que é choro de uma ativação do sistema nervoso muito alterado. Vamos dizer assim, eu canto o hino de uma forma como se eu estivesse batendo em mim para que eu me motivasse, para que eu saísse muito aguerrido. Só que o sistema nervoso excitado não significa motivação. Eu posso estar, por exemplo, com o sistema nervoso alterado de medo, sair que nem um louco atrás da bola, isso não significa que eu esteja motivado. Então, no futebol... O que é a motivação? A motivação é assim, uma pessoa motivada é quando ela tem necessidades internas. Eu tenho uma necessidade interna que me dá uma insatisfação. Eu estou insatisfeito porque eu quero X coisa. Então, eu vou ter um esforço e uma luta para buscar a conquista desta minha necessidade. E isto se faz com... No caso, a Copa. No caso, a Copa, dá alegria para os brasileiros. Quanto mais necessidades eu tenho, mais motivado eu estou. Quando eu não tenho necessidades, eu não me motivo. Eu tenho necessidades de tornar o meu nome mais importante. Eu tenho necessidade de melhorar o meu ganho, porque eu ainda não sou aquele atleta. Ou de não piorar a imagem. Ou de ter que uma imagem... é o caso do Thiago Silva, porque ele jogou muito bem Sim. contra o Chile e não quis cobrar o pênalti. Sim, porque possivelmente passou na mente dele um estresse do tipo da responsabilidade sobre o erro. E se eu erro esse pênalti? Isso aumenta quando um jogador é o capitão? Não. Não. Pode ter em qualquer um. Ocorre que, quanto mais desenvolvido está o meu papel, quanto mais técnica eu tenho, quanto mais talento eu tenho, por isso que a técnica é muito importante. Quanto mais eu tenho domínio do que eu faço, menos a ansiedade me doma. Quer dizer, a ansiedade, ela só domina aquelas pessoas que não estão ainda tão bem preparados. E aí você, se livrando da ansiedade, o teu desempenho melhora bastante. Volta ao normal. Eu até lembro que em 1994, por exemplo, o Dunga, na final contra a Itália, decidida por pênaltis, o Dunga cobrou o pênalti dele. Ele não era um cobrador de pênalti, mas ele era o capitão. Então ele assumiu a responsabilidade da qual se eximiu Thiago Silva. Uhum. Aí eu volto então para o jogo de hoje. Tá. Melhorou o lado emocional? O que você achou? Melhorou. O que eu achei? Eu vi algumas coisas interessantes nesses últimos dias. Neymar andando de bicicleta. Os meninos não treinaram logo em seguida do jogo, eles ficaram no banco, foram os reservas. Então aquilo, a impressão que eu tive daqui... É a influência do trabalho da psicóloga? Talvez. Talvez. A impressão que eu tenho é assim, olha, nós estamos estressados, nós estamos, sabe, num grau de ansiedade muito alto, alguém intuiu ou alguém falou, ou tipo assim, vamos dar um descanso aqui, né? Porque, na verdade, no estresse que eles estavam, Augusto, eles estão super ativados, super motivados. Demais. Então, demais, excessivo. Você disse que o excesso de motivação prejudica, né? Não, o excesso de motivação interrompe o desempenho. Como é que é? Como é que precisa ser? Qual é a motivação ideal? Vamos dizer então? assim, para eu ter bom desempenho, eu tenho que ter um certo estresse. Se eu não tiver estresse, eu também não jogo. Eu tenho que ter um grau de estresse... Para o começo do jogo? Não, para o jogo inteiro. Jogo inteiro. Eu tenho que ter um calibre de estresse adequado. Porque se eu tiver sem estresse, eu chego atrasado nas bolas. E se eu tiver estressado demais, eu também chego provocando pane. Bem, Sônia, temos de tratar da má notícia que o Brasil recebeu há pouco. O Neymar está fora da Copa. Ele foi atingido na terceira, ele fraturou a terceira vértebra da lombar, né, na região da coluna. Depois da joelhada que foi desferida, uma jogada selvagem do Zúñiga, lateral da Colômbia, aos 41 minutos do segundo tempo, apenas 4 do final. E o médico da seleção, Rodrigo Lasmar,
diz que, embora não tenha sido uma fratura grave, o Neymar terá de ficar em repouso de 4 a 6 semanas. Você já disse da importância do Neymar, pelo equilíbrio emocional, pela estabilidade emocional, e também porque é um craque, né? Ele está para a seleção brasileira como o Messi está para a Argentina. Quando o melhor do time sai, por qualquer motivo, ele deixa a disputa, como é que reagem os outros jogadores? Qual é o impacto disso sobre os outros? Podem ter várias vertentes. Uma pode ser o desânimo, né, de ver um amigo sofrendo e um amigo machucado. Também pode ser uma... E também porque é o melhor. Sim, porque é o melhor e porque eles são sempre muito unidos, né? O jogador de futebol, ele não vive sozinho, ele vive... Mas o fato de ser o melhor não interfere? O fato de ser o melhor, mas você sabe de uma coisa, aqueles meninos motivado ideal, o jogo deles cresce muito, porque eles não chegaram na seleção, nem em clubes europeus, não sendo bons. Perfeito, eles vão jogar pelo Neymar. Talvez, se você consegue uma ativação ideal, qualquer menino dali vai jogar bem. É que eles não estão na motivação ideal. Quem está muito estressado tem que diminuir o estresse. Quem está pouco estressado tem que aumentar. Você acha que melhorou hoje, mas ainda estamos longe do ideal? Melhorou o nível de estresse, mas eu senti uma seleção mais calma, vamos dizer, para jogar. Mas eu não senti uma seleção motivada. Motivada na essência. Motivada... Eu poderia usar como sinônimo segurança para motivação? Segurança, confiança, assim, é uma comunhão com o seu talento, é uma comunhão. A gente até pode dizer, não é exatamente essa palavra, mas é como se você acendesse uma luz interna da tua intuição, como se você tivesse uno com o cosmos. Existe um ponto na motivação que você joga o que sabe, e mais aquilo que você nem sabe. É como se você tivesse em comunhão mesmo com o universo. O Filipão, de vez em quando, ele assume a sua profissão, né? Filipão, de vez em quando, ele encarna o psicólogo e começa a fazer um trabalho que eu acho extremamente discutível e creio que você também. Ele cometeu erros, ele conversou, a conversa dele... foi a adequada com os jogadores? Do meu ponto de vista como psicóloga esportiva, o que eu acho que os técnicos, de modo geral, fazem é a ativação do sistema nervoso. Gritos de ordem, vamos lá, se você não jogar, vai para o banco. É uma ativação do sistema nervoso. Me arrependo de ter trazido um. Então o menino fala assim, será que é comigo? Não, então todos acharam que... Vou ter que mostrar serviço, né? Eu vou ter que jogar. Eu vou ter que... Será que sou eu? Não, então nesse próximo jogo... Então, isso é uma ativação do sistema nervoso. Aquele negócio de botar frases na parede, frases motivacionais, digamos, aquilo funciona? É um incentivo para quem já está bem motivado. Porque, veja bem, o que adianta eu botar uma palavra de ordem pendurada do tipo, seja um campeão, e dentro de mim estar com medo? Claro. Eu tenho que tirar o medo, o trabalho interno. Mas antes da nossa... Enquanto esperávamos o começo do programa, você me falou que ele exibiu um vídeo inadequado. Qual foi? Do meu ponto de vista. Tá. Não é? Porque ele exibiu um vídeo que começava com os deslizamentos de terra. Que houve em 2011. Por agora. Em Teresópolis, qualquer coisa assim. Então ele pegou... Mas ele só tem tragédia. Para que serve então, isso? O que eu me questiono é... A vida do jogador de futebol pregressa, se você for lá na essência, 80% ali é muito sofrido. Teve dentro dos próprios... Pelas origens familiares. Pelas origens. Dentro do Santos, Augusto, eu vou te contar uma coisa muito interessante. Tinha um menino da Bahia que não ia para a casa dele há 2, 3 anos. E ficava por ali.
A base é sempre mais empobrecida nesse sentido, né? O futebol de base... Eles moram no clube, os garotos? Moram no clube. Então, esse menino, ele não ia nunca para o Natal, nunca para o Ano Novo, muito embora naquela época que eu trabalhei no Santos, sempre teve uma mesa fartíssima no Natal, no Ano Novo, eles sempre eram muito bem recebidos. Mas um dia eu me questionei, o que será que faz esse menino ficar aqui tanto tempo longe da família? E eu falei, menino, falei o nome, né, que não vou dizer aqui por ética, ô rapaz, por que você, o que te faz ficar aqui aguentando tudo isso? E ele olhou bem para mim e falou assim, fome, dona Sônia, fome. Eu, na Bahia, passo fome. É muito, muito forte mesmo. Assim. Eu me lembro, é muito importante o que você está dizendo, eu me lembro que o Clodoaldo, que foi o apoiador da seleção de 1970, ele veio, não me lembro de que estado ele veio, mas eu sei que era um estado do Nordeste. Ele era um caminhão de vermes, tiveram de tratá-lo, né, de recuperar fisicamente, era um garoto. Chegou com pouco mais de 15 anos, quer dizer, talvez não haja casos tão extremos agora, sim, mas existem casos como esse que você está descrevendo. Esse que é de agora, é de 5 anos. Você trabalhou quanto tempo? Fiquei 10 anos. 10 anos. 10 anos. Sempre com a mesma faixa etária ou você acompanhava? Por exemplo, o garoto que é do infantil, depois ele ia... Não, é total. É sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Sim. É diferente do adulto? Não. No meu ponto de vista, não. Porque se você fizer uma pesquisa, você vai ver que os problemas se repetem. Então, os mesmos problemas do sub-15 vai ter no sub-17, vai ter porque você começa a ter um domínio dos problemas. Então, quais são os problemas? Eu tenho que jogar uma imposição, há uma imposição, uma autopressão que você tem que tirar. Outra, as coisas mais cotidianas que você encontra, o medo de errar. Eu tenho medo de errar, então eu não posso... Você acredita que existem crenças sobre o erro, Augusto, que diz assim, se a primeira bola for boa, o jogo é meu. Se eu errar a primeira bola, o jogo não é meu. Você já viu balela pior do que essa? Você já viu uma mentira pior do que essa? Porque se você erra a primeira jogada, você vai errar todas. O jogo não é meu. Ou seja, eu errei. Então, ele entra numa expectativa, esperando a bola, porque ele precisa acertar. Quer dizer, ele já está perdendo tempo ali, ele já está ansioso. Então, o que você tem que fazer, Augusto? Tirar essa crença, limpar essa crença, mostrar que isso é uma superstição que não existe, isso é balela. Como é que se faz? Quer dizer, você falava também sobre a diferença que existe entre o uso do verbo querer e o uso do verbo precisar. Quer dizer, eu quero é uma coisa, eu preciso é outra, é isso? Completamente. É uma exigência. E ele quem faz esse tipo de exigência está muito mais exposto ao desequilíbrio emocional. A ansiedade aumenta. Então, a grande maioria é eu tenho que fazer o gol, eu tenho que ganhar essa partida. Você já está dando um comando de ansiedade para o seu sistema nervoso. Nesse sentido, disputar a Copa no Brasil, piora a situação? Possivelmente. Porque a grande maioria desses meninos, eles estão blindados em clubes onde, na verdade, eles estão longe do estresse do Brasil. Por quê? Essa Copa é um estresse, se você pensar bem. Total. É um acúmulo de gente. Porque os jogadores têm a obrigação de vencer. É uma obrigação. É um ir e vir. Você leu que, por exemplo, a equipe dos Estados Unidos estava chateada porque eles já tinham andado 15 mil quilômetros. 15 mil quilômetros eles já tinham andado nos jogos dele e eles já saíram. Esse estresse paralelo, né? Então, é um estresse também de território. Distâncias continentais, né? É um estresse de intercontinentais. É um estresse de território.
ela é atípica, é uma Copa atípica. Então, agora, sobre a seleção brasileira especificamente, pesa o quê? É o país do futebol, se considera... É o país do futebol, se considera assim. O próprio estresse, vamos dizer assim. Se eu vejo esse filme, nós estávamos até falando no filme, não é? Se eu vejo aquele filme, vejo aquele sofrimento, a vitimização, trazer pessoas com defeitos físicos, exatamente o que eu quero aquilo? Eu quero dizer o que para você? Olha, como você é feliz, luta bastante, porque você viu, aquele menino é paralítico, mas aquele menino paralítico, será que não é mais feliz do que nós todos juntos? Quer dizer, ele é um modelo Aliás, os técnicos também fazem o trabalho que você faz. É feito também com técnicos ou não? Não. Porque o técnico tem certezas absolutas, é isso? Tem. Ele tem certezas absolutas, mas assim como eu, que sou psicóloga e preciso estudar sempre e rever meu material, o técnico também tem que rever o dele. É óbvio. Agora, Sônia, eu não quero invadir, né, ou violar nenhuma norma ética, você fala o que for possível. Mas eu queria saber como é que é o Neymar. Que tipo de personalidade ele tem, se o craque também sofre esse mesmo tipo de angústia. Quem é o Neymar? Como é que você o avalia? Olha, eu acho o Neymar com uma estrutura familiar muito interessante. Acho que o pai dele deu boas informações a ele. Então, essa história dele cair, por exemplo, que o pai fala é como um graveto, não é? Se você atira e ele rola, cai e não se quebra. E se ele você sabe cair. Então são ensinamentos, não é? É uma coisa interessante. Tem uma mãe próxima, uma irmã próxima, e acaba sendo um menino de muito equilíbrio emocional, até porque os craques, eles não têm muito problema emocional. Porque eles sabem que são craques. Não é nem porque sabem, é natureza. Eu não fico inseguro em algo que eu faço naturalmente. Quer dizer, ele é craque por causa disso também. Quer dizer, o craque já nasce craque? Nasce. Agora, muito craque, ele desperdiça a carreira dele porque ele acha que por nascer craque e talentoso, ele não precisa de técnica. E de preparo físico. Sim. Também. Então, o talento inicia. Quem termina, Augusto, é o trabalho. O talento só inicia. Quer dizer, a execução das jogadas repetidas reiteradamente. Ninguém nasce com isso. É como a gente conversava, quer dizer, o Pelé ele seria o que foi, mesmo que que usasse muito mais a perna direita, porque ele nasceu destro. O Messi, por exemplo, é canhoto e joga horrores. Mas o pai do Pelé fez com que ele aprendesse a usar a perna esquerda e ele usava igualmente, com a mesma eficácia, uma ou outra. É o que faz o Neymar, aliás, né? Sim. Isso aí ele aprendeu, esse tipo de técnica que você Sim. disse. E isso o Santos foi muito primoroso. E muitos meninos pegaram também técnicos que privilegiavam a técnica. Então, eu me lembro do professor Leão, numa época que ele esteve no Santos, e que ele, quando terminava o treinamento, ele deixava o Robinho em campo fazendo técnica. Né? Porque não tem... o meu talento não acerta gol. É a minha técnica que acerta gol. O pessoal fala, por exemplo, da genialidade do Garrincha. Agora, o Garrincha, ele era conhecido por participar intensamente dos treinos. Então, pronto. É isso que explica. Sim. É como um pianista. Mesma tem que repetir, até se tornar mecânico. Sônia, o que você teria dito aos jogadores da seleção entre o jogo do Chile e o de hoje? O que você faria? Eu trabalharia o medo de errar no Thiago Silva. São conversas. São conversas, porque não dá para trabalhar em grupo. Motivação em grupo não existe. Trabalho em grupo psicológico não existe. Cada um está com um problema. Eu trabalharia o medo de errar no Hulk, o medo de errar no Thiago Silva. Eu trabalharia tiraria um pouco do perfeccionismo do Júlio César, porque ele está sofrendo. Eu acho que ele traz esse sofrimento com ele, essa redenção desse pênalti que ele perdeu na última Copa.
Eu trabalharia com o Neymar, apesar de ser o nosso grande astro, eu trabalharia um pouco a intolerância quando ele é muito marcado, porque ele fica muito bravo, ele fica muito chateado quando ele é marcado. Exato. Eu trabalharia um pouquinho essa tolerância do tipo assim, calma, você vai achar o seu, você vai achar a saída. Não precisa ficar bravo, não, porque quando eu fico bravo, eu tensiono. Entendeu? Agora sim, se eu estou muito motivado, Augusto, e fico bravo, eu super motivo. Se eu estou desmotivado, como quando o Fred, se não me engano, tomou na preliminar uma vaia, porque ele estava um pouco aquém da motivação ideal, ele estava muito, acho, calmo, levando a coisa. Na fase eliminatória. Na fase eliminar. E ele tomou uma vaia muito grande, e em seguida ele faz o gol. Por quê? Porque aquela vaia serve como um estímulo, não é motivacional, mas serve como um estímulo de raiva. Tipo assim, agora eu vou fazer. Agora vocês vão ver. Tanto que ele converte o gol e ele faz assim. O que ele quer dizer com isso, com a torcida? Tipo assim, porque estavam pedindo o Luiz Fabiano. E ele faz assim, ó, como quem? Cadê o nome? Quem é agora? Quer dizer, o jogador que comemora, porque normalmente o gol é comemorado com alegria, é um Sim. momento de euforia. E em determinados momentos o jogador comemora o gol com raiva. Caso do Thiago Silva. Sim. O que significou? Qual foi a resposta que ele deu hoje? Porque o Thiago Silva foi assim, ficou muito mal emocionalmente, o que não é demérito. Nós podemos... Depois de ter jogado bem, é um negócio misterioso. Porque é uma avalanche de emoções, não tem problema nenhum, faz um calibre nessa minha emoção, tudo volta ao normal. Ninguém está dizendo que você é louco. Agora, o preconceito que existe contra a psicologia é de que isso é para louco. Né? O Ramírez, por exemplo, falou assim, não, nós não precisamos de muito emocional, que aqui é tudo cascudo. Não é? Então, eles têm um certo preconceito. Então, o Thiago Silva, depois de mostrar fragilidade, ele tenta dizer para a gente que ele nunca foi frágil. Ora, por favor, não fique envergonhado de dizer que você foi frágil ali. Porque todos nós somos frágeis também. Oh, vai lá, conserta aquilo, volta. Ninguém está dizendo que você vai ser frágil a vida inteira. Ou ninguém está dizendo que isso aqui vai perder Copa. Não, vai lá, vamos calibrar isso. O que você ficou com medo? Por quê? Por isso, trabalha isso, porque dá para trabalhar. Alivia essa ansiedade, equilibrou, voltou. Eu até estava te contando que eu conversei na véspera da prova que ele disputou na Olimpíada de Los Angeles. O Ricardo Prado definiu a cobrança nacional com a seguinte frase. Ele falou, olha, toda vez que eu mergulho para começar uma prova, ou quando eu largo para uma prova dentro da água, parece que o Brasil está no meu ombro. Uhum. E eu ouvi do Piquet outra frase que me parece muito pedagógica. Ele dizia assim, no Brasil, o segundo colocado é o primeiro dos últimos. Sim. O brasileiro despreza uma medalha de prata, um vice-campeonato, etc. Isso pesa muito e mais. Os garotos com quem você trabalhou, eles também sentem isso, esse tipo de cobrança brasileira? Que, por exemplo, desculpe estar falando tanto, por favor. A Coreia, quando foi sede da Copa, o time jogou solto, que eles não tinham nenhuma tradição futebolística, vibraram por ter chegado a determinada etapa que para o Brasil seria decepcionante. Então lá é uma coisa. Agora o Brasil é o pentacampeão, ele precisa ganhar sempre. Isso pesa sobre garotos também? O que você acha? Olha, eu acho assim que tudo isso requer uma exposição graduada. Então vamos dizer assim, você está com muito medo no primeiro jogo da Copa. Então você entra em campo, você segura aquele povo inteiro, berrando, gritando, te empurrando, seja lá do que for, e aquilo te dá um revertério, te assusta. Tudo bem, primeiro jogo. No segundo jogo, você já não se assusta como no primeiro jogo, porque você já ficou 90 minutos naquele estímulo. E o medo, quando eu fico no estímulo,
e me seguro nesse estímulo, o medo vai diminuindo. É automático. Quanto mais eu fujo, mais medo eu tenho. Quanto mais eu enfrento, menos medo eu tenho. Então, no terceiro jogo, essa responsabilidade de público, essa pressão, ela já não pode muito mais mexer com você. Perfeito. Porque você já se habituou. Perfeito. Na quarto jogo, aquilo já não mexe. E se você está bastante concentrado, se você está na motivação ideal, no calibre ideal, você não vê o público. Você não vê o público. Sônia, para concluir a nossa conversa muito agradável, na próxima terça o Brasil vai enfrentar a Alemanha já na etapa na fase das semifinais, né? Se ganha, disputa o título. Se não, no máximo vai ser o terceiro colocado. O que você acha que ainda precisa melhorar muito o lado emocional dos jogadores para enfrentar um time tão melhor que os outros, como a Alemanha? Eu vejo que tem material para ser trabalhado. A grande maioria vai dizer que não. Eu acho que tem. Tipo, por exemplo? Tipo assim, eu conversaria com cada um para ver o que cada um está sentindo. E eles falam, são sinceros? Falam, nos bastidores falam, eles não falam para técnico. Você nunca vê um menino de futebol reclamando para o técnico, tipo assim, eu estou nervoso, hoje eu não estou muito bem. Não existe isso. Não, não pode, porque isso interfere na escalação. Exatamente. Então, se você pergunta, ele pode estar péssimo, você está bem? Estou sim, senhor. Estou bem, sim. E às vezes ele não está. Eu atendi um menino, nós tivemos o caso de um menino no Sub-15 dentro do Santos Futebol Clube, para você ter uma ideia, um dia antes de uma final, e ele sai correndo atrás de mim, chorando, Dona Sônia, vem aqui, Dona Sônia, vem aqui. O que que houve? Olha, eu fiquei sabendo hoje que o meu pai não é o meu pai. Meu pai não é o meu pai, Dona Sônia. O meu pai não é o meu pai é outro. Quem ligou para mim hoje foi o meu pai, que eu não conheço, que eu não sei quem é e nem imaginava. Falei, pera um pouco, como é isso? Pera aí, Dona Sônia, meu pai não é o meu pai, Dona Sônia, meu pai não é o meu pai. Evidentemente. Esse menino jogou a final Sub-15 no dia seguinte. E jogou bem? Mal. Claro. Estava aturdido. Não podia jogar bem. Estava aturdido. Você entendeu? Então, cada um tem um problema. Eu preciso saber o que ele está sentindo. Eu estou desanimado. Por quê? Agora, vamos questionar assim, Augusto. Essa história que o técnico Felipão falou para eles, eu estou arrependido de ter trazido um menino. Olha, tirando o Júlio César, que ele bancou, e tirando o Neymar, que ele banca, todos os outros devem ter uma fantasia. Seria eu? Claro. Caramba, seria eu? Sônia, muito obrigado pela aceitação do convite. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. E esperemos que o equilíbrio emocional venha antes do jogo. Agora, mesmo sem equilíbrio, pode-se ganhar. Perfeito. Bom, termina aqui mais um Tabelinha Veja Placar. Voltaremos na terça-feira, quando o Brasil enfrenta a Alemanha, pouco depois do jogo. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até lá.